Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo 21 de fevereiro de 2021, o nosso convidado para falar-nos sobre a história das Assembleias de Deus no estado do Maranhão é o historiador André Câmara. Ele nasceu em lar cristão. O seu tio-avô, o diácono Eusébio Câmara, foi auxiliar do inesquecível pastor Estevão Ângelo de Souza por muitos anos. O nosso convidado passou a sua infância e adolescência na Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão, na área 8, liderada pelo pastor Levi Câmara de Souza, sobrinho do saudoso pastor Estevão Ângelo. Ele é membro da Assembleia de Deus em São José de Ribamar, que é a cidade vizinha a São Luís, e a igreja em Ribamar foi fundada quando o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos liderava a IADESLE e continuou como congregação durante toda a gestão do pastor Estevão Ângelo de Souza. Mas, após a sua morte, a congregação recebeu autonomia administrativa. Entre os anos 2018 a 2020, começou o nosso convidado a ler as atas da CEADEMA e da IADESLE e jornais Os Mensageiros da Paz da CPAD e o jornal Boa Semente da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Em 2020, o fruto de suas muitas pesquisas resultou no lançamento dos seguintes livros: CEADEMA, Cumprindo o ID na Terra das Palmeiras, e 80 anos da Assembleia de Deus em Vitorino Freire, Maranhão, igreja esta fundada pelo pastor Francisco Assis Gomes. Atualmente, o nosso convidado está escrevendo os seguintes livros: A História da Assembleia de Deus em Pedreiras, A História das Assembleias de Deus em Curupuru, O Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus no Anjo da Guarda, que é a congregação da Assembleia de Deus em São Luís, e, finalmente, o centenário do movimento pentecostal em São Luís, e a IADESLE, 1922 a 2022, cujo lançamento se dará nas festividades dos 100 anos em 2022. Querido historiador e amigo e irmão André Câmara, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Meu pastor Éder, também muito obrigado ao senhor e aos nossos irmãos da Assembleia de Deus no Brasil, no Maranhão, primeiramente, e no Brasil. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar nesta live, em que nós vamos falar um pouco sobre a história do movimento pentecostal no estado do Maranhão, começando pela minha cidade, a cidade de São Luís, que foi o local escolhido por Deus para que a mensagem pentecostal, através do saudoso pastor Clímaco Buenoasa, chegasse à famosa terra das Palmeiras de Gonçalves Dias. Olha, queridos internautas, é uma honra ter hoje o historiador André Câmara, que vai fazer uma análise histórica dentro de uma linha do tempo e mostrando para nós como que foi os primórdios das Assembleias de Deus, especialmente no estado do Maranhão, começando por São Luís, como ele bem disse. Porém, nós, durante uma hora de live, não vamos conseguir esgotar o assunto de um trabalho quase centenário, mas, permitindo Deus, em momento oportuno, o querido historiador André Câmara, aceitando o nosso convite, faremos uma live parte 2 para a continuidade da história. Tudo bem, professor André? Tudo bem. Meu pastor, rapidamente, está passando aonde? Porque o pessoal aqui não está conseguindo encontrar. O grupo Memórias das Assembleias de Deus é um grupo fechado, eles têm que entrar no grupo, fazer a solicitação e os administradores vão atender o pedido deles e eles vão poder, então, assistir às lives, ok? Este grupo do Facebook é um grupo fechado, é só colocar lá grupo do Memórias das Assembleias de Deus, faz o pedido, os administradores vão atendendo os pedidos e eles vão assistindo a live. Só que também nós temos uma oportunidade de gravar essa live e a mesma ficará depois no YouTube. Pastor Éder William é o canal do YouTube. Na playlists nós temos a aba Lives da Memória Assembleiana. Ali, irmão André, ficam todas as lives
gravadas, inclusive essa que estamos fazendo com o senhor, ok? Porque eu também não estou conseguindo me encontrar aqui. E eu faço parte do grupo. Mas veja bem, aí tem que atualizar. Clique no atualizar, tá bom? Vamos correr aqui, irmão André, porque a hora passa. Tranquilo. Vamos lá então aqui. Como se deu a sua motivação, meu querido, para o senhor pesquisar a história das Assembleias de Deus no estado do Maranhão? Meu pastor, como o senhor disse de início, né, eu sou sobrinho neto do irmão Eusébio Câmara, que durante quase 40 anos auxiliou o pastor Estevão em São Luís. E eu tive o privilégio de ter nascido em um lar cristão, né? E na minha infância, na Igreja Assembleia de Deus do bairro do Vinhais, que é uma das congregações da igreja em São Luís, lá tinha uma biblioteca, né? E desde criança eu sempre gostei de ler, né? Então eu ia para a igreja e ficava na biblioteca da igreja, aonde eu encontrei vários livros, né? Principalmente os livros do saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza. O meu pastor a qual me congregava era sobrinho dele. Então tinha alguns livros do pastor Estevão que eu comecei a ler e comecei a gostar da história do movimento pentecostal, né? Então a primeira referência que eu tenho de pesquisa é o pastor Estevão, né? Que eu creio que a nível de Brasil, a nível de mundo, ele não foi apenas conhecido como um pastor, mas um escritor, né? Deixou vários livros publicados, alguns foram publicados pela nossa própria casas publicadoras. Então é o primeiro passo que eu tive de referência foi o pastor Estevão. Neste momento, eu quero citar algumas referências, né, para a minha pesquisa. Primeiramente, não podemos esquecer o pastor Estevão. Durante 42 anos, 1 mês e 12 dias, ele morou em São Luís e, durante os primeiros 4 anos, ele auxiliou o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. E, quando o pastor Alcebiades foi enviado para São Cristóvão, para substituir o pastor Neles Nelson, o pastor Estevão, que era o co-pastor, o vice-presidente da igreja, assumiu e fez um trabalho extraordinário. Na cidade, aqui na ilha de São Luís, eu me congrego hoje no campo do Ribamar, ou na congregação que é o campo do Ribamar. Na época era apenas uma casinha de barro, quando o pastor Estevão assumiu. Ele encontrou 3 igrejas em São Luís, em toda a ilha, que hoje compõe 4 cidades: São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Em toda a ilha de São Luís tinha apenas 3 igrejas. Quando ele faleceu, tinha quase 200 igrejas, né? Então é a minha primeira referência. Depois do pastor Estevão, como pesquisador na Assembleia de Deus no Maranhão, é o pastor Raifran Batista da Silva, né? Uma outra referência a quem eu sou muito próximo, e aqui atrás os irmãos estão vendo o livro dele, o livro sobre o João Jonas, o apóstolo dos sertões, que também foi uma grande influência, né? Um homem que desbravou esse nosso estado, levando o ID de Jesus. Além do pastor Raifran, do pastor Estevão, tem algumas pessoas que ainda vivem, né, assim como o pastor Raifran, que me influenciaram ou me deram suporte para a minha pesquisa. A nível de CEADEMA, o pastor Pedro Aldir Damasceno, que foi o presidente da convenção durante 17 anos, né, que abriu as portas para que eu pudesse entrar na CEADEMA e lesse todas as atas disponíveis. Desde 1949, a primeira ata que nós temos da CEADEMA, devido a alguns problemas, algumas atas se perderam com o tempo. Então, de 49 até 2020, eu li todas as atas. Também o pastor José Guimarães Coutinho, que é o pastor da igreja na cidade de São Luís, que substituiu o pastor Estevão há 25 anos atrás, que também abriu as portas para que eu pesquisasse as atas da IADESLE, como nós chamamos carinhosamente a igreja em São Luís. E nessas atas eu encontrei, e postei até no meu Facebook há um tempo atrás, a ata de ordenação do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, né? Então, essas pessoas me abriram as portas, e a outra pessoa que eu quero citar é o pastor Daniel Matos Chaves. Ele é o secretário da convenção e também é o secretário da igreja na capital do estado, que abriu as portas e me deu todo o suporte para que eu pudesse ler as atas e também pudesse, mais na frente, escrever o livro sobre a história da CEADEMA. Eu coloquei um tema pautando também na história do Maranhão. Nós somos conhecidos como a Terra das Palmeiras, através do poema de Gonçalves Dias, né, a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras. Então eu coloquei o tema CEADEMA, cumprindo o ID de Jesus, né, na Terra das Palmeiras. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá? As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá.
Ei, esse daí é... Queridos internautas, olha que coisa extraordinária. Nós temos alguns livros que são chamados História Oficial, que são publicados pela editora CPAD, mas o conteúdo que lá tem sobre cada estado não comporta toda a historiografia assembleiana de cada estado. Então, lá está um extrato, um resumo do que aconteceu nos primórdios. Mas o trabalho do historiador André Câmara se faz relevante justamente pela sua pesquisa analítica. Ele leu todas as atas, ele fez toda a investigação minuciosa e, enfim, é de uma fundamental importância as pesquisas e os trabalhos feitos pelos nossos queridos irmãos, como no caso do irmão André Câmara, que está aqui representando o estado do Maranhão e falando para nós dos seus referenciais. E agora eu quero perguntar para o senhor sobre Clímaco Bueno Asa. Por gentileza, irmão André, nos fale sobre o envio de Clímaco Bueno Asa ao estado do Maranhão e a fundação das Assembleias de Deus no seu estado entre os períodos 1920 e 1924. Por gentileza, fique à vontade. Meu pastor, acerca do Clímaco Bueno Asa, nós temos uma grande contradição que foi feita nos livros da CPAD. Porque no livro da CPAD, escrito pelo pastor Emílio Conte, ele diz que o Clímaco Bueno Asa chega em São Luís no ano de 1921. Tá, 21. Certo? Ok. No ano de 1921. Eu Só que tem um probleminha. Eu estou com o livro dele aberto aqui, ó. Está marcado realmente 1921. Ele escreve: foi no ano de 1921 que Deus enviou a mensagem pentecostal ao estado do Maranhão. Isso. Só que o que acontece? Historiador tem que fuçar, né? Um termo que nós usamos aqui no Maranhão, fuçar, pesquisar. E através das minhas pesquisas, eu creio que o senhor também tem, eu tenho uns 80% dos Mensageiros da Paz, de 1930 até 1980, que é minha base de pesquisa, né? Até o final dos anos 80. E pesquisando, além dos Mensageiros da Paz, eu comecei a pesquisar no Boa Semente, que é um jornal da Igreja em Belém, que também temos alguns exemplares alguns exemplares lá no Mensageiro no Boa Semente. E eu comecei a perceber alguma coisa muito, muito estranha. Se nós olharmos a biografia do Clímaco Bueno Asa, em 17 ele está no Amapá. Em 18 e 19 ele está na região do Pará. E ele some em 20 e aparece já em 21. Tá. Ou seja, é como se ele tivesse tirado um ano sabático. Né? Só que, pesquisando, eu entrei em contato com o pastor Israel de Araújo, que o senhor conhece do SEMP, sim, né, sim. do movimento pentecostal, e ele mandou entrar em contato com uma das irmãs da biblioteca, né, a irmã Flaviane, se não me falha a memória. Tá. E eu pedi que ela me enviasse alguma coisa que eles tinham referente ao Clímaco Bueno Asa. E ela nos envia uma que também está naquele livro do Centenário da CPAD, que foi escrito pelo pastor Israel, que conta os 100 fatos da história da Assembleia de Deus. Sim. E lá tem a agenda do missionário Gunnar Vingre, do dia 3 de junho de 1920, dizendo que a Frida está com muita febre, o irmão Clímaco pregou na Cidade Velha e enviamos ele ao estado do Maranhão. Tá. Então, ali eu já teve alguma questão, 1920. Mês de junho de 20, 3 de junho. Do Maranhão ao Pará de barco, era no máximo 1 a 2 dias de viagem, de acordo com as atas da época. Okay. Então, o Clímaco Bueno Asa não poderia sair lá 3 de junho, chegar aqui em 21. 6, 7 meses de viagem de barco era uma contradição muito grande. Tá. Então, aí, a partir daí eu comecei a me questionar. Tem alguma coisa que não bate na saída do Clímaco Bueno Asa da região do Pará e a vinda dele ao Maranhão. Aí eu comecei a ler nos Mensageiros da Paz. E eu encontrei de 1944, no primeiro número 1, na primeira edição, de janeiro de 44, o Clímaco Bueno Asa comemora 30 anos de ministério.
E lá, quando ele se refere ao Maranhão, ele coloca assim, de 1920. Então, Você, você me permite um adendo? sim, Eu tenho aqui o sumário ilustrado uhum, histórico sim, feito pelo Joanir de Oliveira, o senhor conhece. conheço. Ele diz o seguinte, que o Clímaco Bueno Asa chegou em São Luís do Maranhão em 10 de março de 18. Não, mas não pode. Não Está tem como, escrito aqui. porque vai... É, Isso, só que vai se torna-se uma contradição, é, porque o clima cubano asa escreve. Quem quiser, depois eu posso passar o Mensageiro da Paz, é o número de 1944, o número um, tá, a página 3. ok. Né? Quem tiver, este ano vai ver. Ele conta 30 anos de evangelização, de Tá, 1913 a 1943. Então, ou seja, aí bem bate o ponto. Ele chegou aqui em 20. Né? E, e bate também com a agenda do missionário Gunnar Wingre, que diz que ele ok. embarcou em 3 de 20, em 3 de junho de 1920. Então, ele em 43, ele escreve a próprio punho, né, uma carta à CPAD e confirma o escrito do Gunnar Wingre. Então, de um lado nós temos a agenda do Gunnar Wingre 1920, que está em posse da CPAD, né, no Rio de Janeiro, e do outro lado também o Mensageiro da Paz de 44, porque ele faz no final de 43, 30 anos, é lançado em 44. Então esses dois documentos comprovam que ele chegou aqui em 1920. Ok. E também tem como comprovar porque ele sai da região de Belém-Bragança no final de 19, né? E volta, possivelmente é o volta que ele volta para Belém para se estruturar para poder vir ao estado do Maranhão. Queridos internautas, o pesquisador tem que fuçar, né? Porque você encontra o Emílio Conde falando 1921, o Joanir de Oliveira fala 1918. E aí o senhor faz usou o termo fuçar, né? Fuça daqui, pesquisa dali, investiga de lá, e o senhor então conseguiu pegar a data mais precisa, conforme o senhor disse aí. Mas prossiga aí, meu amado. Então ele foi o pioneiro É, assembleiano em São Luís. a primeira pessoa, de fato, que nós temos base para a pregação é o Clima Cubenoase. E lá em Ok. nesse Mensageiro da Paz, ele fala que no começo foi só ele e a esposa dele, que Tá. ela é uma ajudadora idônea. Ele faz um resumo da história pentecostal do nosso estado. Ok. Aí o que acontece? O nosso problema do Clima Cubenoase é tanto a entrada quanto a saída dele. Tá. O Emílio Conde bota em 21 e bota para ele sair em 22. Eu não sei, eu não lembro o que diz o Joani de Oliveira Tá. sobre a saída dele. O Não Joanir de lembro. Oliveira, o Joanir de Oliveira aqui, o texto é tão curto que Uhum. ele não fala exatamente da data. Ele só diz o seguinte: logo depois estava sendo realizado um batismo, ao que consta os primeiros que receberam a promessa no estado foram Propécio Lobatão, Isabel Rodrigues, Maria Oliveira, e o trabalho foi dirigido em caráter provisório pelo missionário Nels Nelson até a posse de Manuel César. Quem o sucedeu foi Luiz Higino de Souza. Terminou a história do Maranhão. É mais rápido do que uma saudação na igreja de 3 minutos. Só que acontece, nós Me temos um fala. grande problema acerca da saída do pastor Clima Cubanoase. Tá, O Emílio Conde disse que ele saiu em 22 do Maranhão, tá, 22. certo? Só Tá, que acontece, e ele só vai aparecer na história em 24, no Rio de Janeiro, auxiliando o missionário Gunnar Wingre. sim. Então, ele ficou de 22 a 24 aonde? Realmente. Aí, aí comecei a pesquisar agora a saída do Clima Cubanoase. Tá. E, primeiro, aí agora as fontes para comprovar que ele não saiu do Maranhão em 22. Dizem que o Emílio Conde diz, chegou em 21 e saiu em Em 22. 22. Certo? Ou seja, eu até brinco, é como se fosse como se fosse um conto de fada. Em menos de Posso, 6 meses, chega, constrói, ganha os primeiros crentes, batiza e vai embora.
E a gente sabe que havia dificuldade no início, para se tornar cristão, não era fácil. Né? O texto diz assim, professor, olha o texto. Em 1922, palavras de Emílio Conde. Em 1922, Clímaco Bueno Asa foi substituído na liderança da igreja pelo pastor Manuel da Penha. Tá, deixa eu lhe falar. Aí, outra contradição. O Clímaco Bueno Asa, em abril de 22, nasce aqui em São Luís o filho dele, Gamaliel Bueno, que depois tornou-se deputado federal pelo estado do Paraná. E ele nasce em abril de 22. Né? Quando eu fui pesquisar sobre o Bueno Asa, apareceu o Gamaliel Bueno Asa, que foi deputado federal na época da ditadura militar, e lá tem que ele nasceu em abril de 22 no estado do Maranhão, em São Luís, da nossa capital. Aí eu comecei a ver, em 22 ele saiu, vamos a alguns pontos. Primeiro ponto, o MP de 44, que ele cita dos 30 anos, ele diz que ele ficou até de 20 a 24 no Maranhão. Primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz que no último culto que ele pregou em São Luís, aceitou a Jesus o casal Paulino Flávio Rodrigues e Isabel Florestal Rodrigues. Certo? Ok. Se o senhor encontrar a Seara de 1958, vai citar o falecimento da irmã Isabel em Parnaíba, quando o seu esposo, o pastor Paulino Flávio, era pastor da igreja em Parnaíba. E quando as cartas a revista Seara chega, diz assim, que Isabel aceitou a Jesus em outubro de 24. Se ela aceitou Jesus no último culto do Clímaco Bueno Asa, em outubro de 24, como ele saiu em 22? Tá aí a contradição. Aí depois, eu ainda, fuçando mais ainda, eu encontrei o Boa Semente, número 9, de 1927, escrito em março, na página de o Boa Semente, ano 9, número 70, de março de 27. Okay. Nele, o Paulino Flávio, ele era um policial militar. Chegou a ser capitão da polícia. E ele estava, nessa época, em Pedreiras, que é uma cidade no interior do estado, que foi presidida pelo Assis Gomes, pai do Gesiel Gomes, por 23 anos. Tá. E lá, ele disse que ele agradece a Deus pelos 2 anos e meio de fé cristã. Okay. Se ele está em 27, 2 anos e meio, é 24. Isso, 24. Então, eu tenho a revista Seara de 58, dizendo 24. Eu tenho o Boa Semente de 27, dizendo 24. Eu tenho o Mensageiro da Paz de 44, citando 24. Sim. E o que acontece? Eu ainda tenho o Mensageiro da Paz de 1932, que é o número 5 e 6, a página 7. O Clímaco Bueno Asa, ele faz um artigo, ele diz que quando ele estava no Maranhão, ele não desobedeceu à voz divina para ir auxiliar o pastor, o missionário Guna Vingre, no Rio de Janeiro. Certo. E o pastor que substituiu ele, o nome dele é Manuel da Penha. Né? O nome dele é Manuel José da Penha. Tá. Se o senhor pesquisar a história da Assembleia de Deus em Manaus, no Amazonas, o senhor vai encontrar que o Manuel José da Penha substituiu o missionário Samuel Nistron. E, em 24, ele saiu do Amazonas para o Nordeste. Em algumas atas diz para substituir o missionário colombiano. É o único missionário, pastor colombiano que o senhor conhece na nossa história. Clímaco Bueno Asa. É isso aí. Aí eu comecei a pesquisar mais ainda. Eu encontrei o missionário Nelis Nelson, falando sobre uma carta, a criação de um núcleo, não, cuja memória agora, meu Jesus, mais ou menos uma caixa de amparo às viúvas. Ok. Né? E uma das mulheres que iriam receber era a viúva do saudoso Manuel da Penha. Né? E em uma ata da nossa igreja na capital do estado, o pastor da época, que era o pastor José Bezerra Cavalcante, ele cita uma ajuda para a viúva do pastor Manuel José da Penha.
Ou seja, o Manuel da Penha não podia estar em 22 no Amazonas e 22 no Maranhão. E a igreja do Amazonas coloca ele, e quem substitui ele, se não faz memória, é o pastor José Paulino Estuamo de Moraes, no final de 24. O senhor entendeu? Então, por tudo isso, nós temos base para dizer que o clímaco chegou em 20 e saiu em 24. E para onde ele foi? Ele foi para o Rio de Janeiro, porque em 25 ele já aparece pastoreando no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, auxiliando o saudoso missionário Guna Vingra. Toma um pouquinho de água, professor André, porque o senhor é uma... quando não tinha Google, a gente falava Barça ambulante. Hoje, como tem Google, o senhor é um Google ambulante. Me permita essa deferência. Tem gente te mandando um abraço aqui, viu? Eu tenho que fazer menção, professor André. É o Jacó Rodrigues Santiago. Está parabenizando o senhor e também o Mário Santana, que é o administrador-chefe do Grupo do Memória, está parabenizando a sua pesquisa e tem vários internautas aqui entrando em contato conosco, mandando a paz do Senhor. E quero dizer aos internautas, participe conosco, clique no joia, no like, comente, participe, compartilhe, fique à vontade. Hoje nós estamos falando sobre a Assembleia de Deus no estado do Maranhão, com o historiador André Câmara. Prossiga, servo de Deus. Agora nós queremos falar de uma pessoa que, para o estado do Maranhão, ele teve uma importância sensacional, que nós chamamos de Neles Július Nelson. Né? Okay. No Maranhão, depois do pastor Estevão, eu acho que o nome mais importante na história pentecostal é o Neles Nelson. Okay. Porque se nós pararmos para olhar apenas para São Luís, a igreja na capital do estado, nós vamos ver que... Eu vou falar aqui dos pastores que presidiram a Assembleia de Deus em São Luís, de 22 até hoje, o senhor vai ver quantos pastores Neles Nelson não enviou. Tá, vamos lá então. Ou que ele não chancelou. Primeiro, Clímaco Bueno Ásia, porque ele não estava ainda no Maranhão, no Brasil. Né? Ele chega em 22, o Clímaco já está aqui desde 20. Segundo, Manuel José da Penha. Ele já auxiliava, na época, o Samuel Nistro, em Belém, quando o Manuel José da Penha vem para o Maranhão. Certo. Então, ele já tem ali uma correlação de liderança nesse período. Em 27, o Manuel José da Penha morre em São Luís. Tá. E quem vem presidir a primeira IADESLE, Neles Július Nelson. Quando ele vem, ele prepara a igreja para receber o próximo pastor, que é o Manuel César da Silva, o Neco César. Já foi enviado com a chancela do Neles Nelson. Com a saída do Neco César, agora o Neles Nelson já é pastor-presidente da igreja em Belém. A partir de 30, o senhor sabe muito bem. Em 32, chega ao Maranhão Luiz Higino de Souza, enviado por Neles Nelson. Em 34, o Luiz Higino funda a CEADEMA, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, chancelado pelo Neles Nelson. Na saída do Luiz Higino vem o pastor Januário Norberto Soares, enviado pelo Neles Nelson. Depois vem o pastor José Bezerra Cavalcante, enviado pelo Neles Nelson. Com a morte do José Bezerra Cavalcante, o Neles Nelson vem para São Luís para assumir pela segunda vez a liderança da igreja na capital. E ele fica aqui até a posse do pastor Deocleciano Cabralzinho de Assis, que foi ordenado em Belém para vir para o Maranhão, a mando do Neles Nelson. Sim. Depois do Deocleciano veio o pastor Francisco Pereira do Nascimento, enviado pelo Neles Nelson. Depois veio o pastor José Leonardo. Depois o pastor Francisco Pereira do Nascimento volta novamente. José Leonardo também foi chancelado pelo Neles Nelson? Desde o Luiz Higino. Tá? Depois do José Leonardo vem o Francisco Pereira do Nascimento, que pastoreou a igreja no Maranhão por 2 vezes. E na segunda vez que o Francisco Pereira do Nascimento estava no Maranhão, presidia a igreja na capital e no estado automaticamente, o pastor regional, como era chamado aqui no Maranhão, né, no norte e nordeste,
Aí era pastor presidente, para nós sempre foi pastor regional. Sim. Né? Estando aqui, o Francisco Pereira do Nascimento ordena ao Ministério Pastoral o pastor Otoniel Alves de Alencar, com a chancela do Nelis Nelson. E envia ele para Bonito, depois ele vai para Cruzeiro do Sul, até ele chegar no estado do Amapá, onde torna-se o apóstolo do Pentecoste naquele estado. Tá. Com a saída do pastor Francisco Pereira do Nascimento, que ele volta ao Rio de Janeiro, volta a Belém do Pará, assume a nossa igreja o pastor José Ramos, que veio de Belém, onde auxiliava lá como apenas o irmão, veio para o São Luís, que foi autorizado a pastor e enviado para Pedreiras, que é uma igreja aqui no estado. Depois ele vem presidir a nossa igreja na capital. Certo. Durante o pastorado de José Ramos, surge 2 grandes vultos da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Primeiro, Estevão Ângelo de Souza e Boaventura Pereira de Souza, os 2 irmãos que são grandes referências do nosso estado. Só que o pastor Estevão ficou mais no estado do Piauí, auxiliando o Alcebiades. Né? Com a saída de José Ramos, vem o pastor José Pinto de Menezes, que daqui foi para Belém auxiliar o pastor Francisco Pereira do Nascimento, que já era o pastor da igreja em Belém do Pará. Okay. Quando Nelis Nelson estava lá no Rio de Janeiro, ele envia uma carta ao pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, que era pastor na época, pastor em Manaus. E o pastor Nelis Nelson envia uma carta ao Alcebiades, o Alcebiades diz até no próprio livro dele, disse que você é o pastor que a igreja do Maranhão precisa. O Alcebiades deixa a igreja em Manaus e vem pastorear a igreja na capital do estado, em São Luís do Maranhão. Isso em 1953. Entre a posse do pastor Alcebiades e a saída do pastor José Pinto de Menezes, assume, durante 15 dias, o pastor Francisco Moisés Garcia, que foi o segundo pastor ordenado no Maranhão, com a chancela do Nelis Nelson. Ok. Quando o Alcebiades sai de São Luís, em uma ata da igreja na capital, de 57, ele disse que ele já tinha conversado com o Nelis Nelson sobre o seu substituto. E o Nelis Nelson disse que o substituto do Alcebiades já estava com ele em São Luís, Estevão Ângelo de Souza. Ou seja, apenas o Clímaco Bueno Asa lá no início, na ponta de um lado, e depois o pastor José Guimarães Coutinho, que é o atual, que não foram indicação do Nelis Nelson. Okay. Os demais, todos tiveram de maneira direta a chancela do Nelis Nelson. Então, para nós, ele foi o primeiro grande líder da nossa igreja. Okay. Né? Estando em Belém, ou também estando em São Cristóvão, o Nelis Nelson sempre era presente aqui no nosso estado. Tanto que mesmo em Belém ou em São Cristóvão, ele presidiu por vários anos a Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão. De 39 a 49, 51 e 53, ele presidiu a CEADEMA. Em 53, quando ele não pôde mais, que já estava em São Cristóvão definitivamente, ele passa a chancela da CEADEMA ao Alcebiades Pereira Vasconcelos, né? que foi o principal discípulo no Maranhão do Nelis Nelson. Né? O apóstolo Nelis Nelson, para nós ele foi um apóstolo de fato. Foi um apóstolo. O apóstolo da Amazônia, né? E o Maranhão geograficamente é a Amazônia legal. Né? Então, de fato, o Nelis Nelson para nós foi um apóstolo. Viu, historiador André Câmara? Me permite aqui, o Jacó Rodrigues Santiago, que também é historiador, ele está pedindo aqui uma resposta sua, se possível. Ele está dizendo o seguinte assim para o senhor. Quer dizer que o pastor João Jonas dedicou o seu ministério mais no sertão maranhense? Sim. Por quê? Porque o João Jonas, ele entrou no Brasil clandestino, podemos dizer assim. Tá. Né? No livro dele fala que ele foi colocado em barril, e ele era de nacionalidade húngara. Né? E nos anos 40, a perseguição aos alemães, todo mundo era alemão, somente ele era loiro, de olhos azuis, alto, ou seja, ele se destacava no meio de todo mundo. Então, ter sido fugitivo de guerra, ele preferia os locais mais longínquos,
onde não seria achado. Então, a base do João Jonas, no livro bem que atrás do pastor Raifran Batista da Silva, ele fala muito bem sobre isso, sobre essa ação do João Jonas. E, de fato, foi importante, porque ele desbravou. Só para o senhor ter uma ideia, ele veio de Belém a São Luís a pé. E nós gastamos de ônibus quase 12 horas nas nossas estradas, ou seja, ele veio a pé. E ele andou o Maranhão todo. O campo dele era aproximadamente 400 quilômetros, que englobava praticamente o centro ao centro-sul do Maranhão, e ele ainda fazia visitas pastorais ao norte do estado. Por exemplo, ele fez o primeiro culto na cidade de Santo Inês, que hoje é presidida pelo pastor Raifran. Ou seja, o João Jonas andou o Maranhão todo, né, a pé ou na burra que ele tinha. E ainda nós temos alguns irmãos que conviveram com o pastor João Jonas, né? Há um tempo atrás eu fui visitar na cidade de Zedoca o irmão Mateus, né, irmão Mateuzinho, com quase 90 anos de idade. Ele lavava a burra do João Jonas, né? Nós temos aqui na capital a irmã Antônia Costa, com os seus 90 e quase 95 anos, e conheceu o João Jonas em 34, 35 em Pedreiras, né? Então nós temos no estado ainda alguns irmãos que tiveram o privilégio de conviver com o apóstolo dos sertões, que é o saudoso pastor João Jonas. Nós falamos já sobre Clímaco Bueno Asa, Gildo Nelson, e também eu queria perguntar para o senhor quais as curiosidades mais relevantes sobre as AGOs das Assembleias de Deus no estado do Maranhão entre os anos 34 até o corrente ano. Tá, eu marquei aqui alguns pontos principais. A primeira é a nossa primeira AGO, né? Ela ocorre de 15 a 20 de novembro de 34, na cidade de Coroatá, presidida pelo pastor Luiz Higino de Souza e secretariada pelo pastor Januário Norberto Soares. Até então eram os dois únicos pastores em todo o estado do Maranhão, né? Então, de 22 até 34, até 30, nós tínhamos apenas um pastor que estava em São Luís. Em 30, vem ao Maranhão o pastor Januário Norberto Soares. Ele vem por quê? Porque nós temos que dar agradecer a Deus pela vida de um homem chamado Paulino Flávio Rodrigues. O capitão Paulino, que depois tornou-se pastor em Parnaíba, em Teresina. O capitão Paulino, ele na época, ele era quase um delegado de polícia. Para onde ele ia, além de levar segurança para as pessoas através da polícia militar, ele era um ganhador de almas. E ele vai para Grajaú, e lá em Grajaú ele ganha um pequeno grupo de irmãos. E ele escreve carta para o pastor missionário Nelis Nelson, pedindo um pastor em Grajaú. E a igreja envia Januário Norberto Soares. Aí fica o pastor Manuel César, o Neto César, na capital do estado, e o Januário em Grajaú, que hoje pertence ao SETA, né? Que nós chamamos também de Comadesma, que é a Convenção da Assembleia de Deus, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no sul do Maranhão, presidida pelo pastor José Alves Cavalcante, e também é deputado estadual no estado do Maranhão. Então, depois o Januário, devido a Grajaú ser na época de difícil acesso, o Januário vem para Pedreiras, né, e torna-se o primeiro pastor da igreja em Pedreiras. Então, a partir desse momento, o Januário ficava em Pedreiras, que é uma região quase centro-sul do Maranhão, para poder abranger o sul, o leste e o oeste do nosso estado, e o Neto César ficaria em São Luís e vinha até Pedreiras, para poder conseguir, na época, evangelizar o nosso estado. Então, devido à dificuldade, a história conta que o Nelis Nelson, que o pastor João Jonas, na época estava no Amazonas, onde ele aceita Jesus, e é batizado pelo pastor Floriano Cordeiro, o José Floriano Cordeiro, não lembro o nome dele completo, mas é alguma coisa Floriano Cordeiro, que o batiza ele nas águas, e ele vem de canoa entre Manaus a Belém, né, numa canoinha, remando. Pense, no Amazonas, no Rio Negro, né, remando numa canoa. Era amor à obra de Deus. Chega em Belém, recebe uma carta para vir ao Maranhão. Não tinha recurso, veio a pé. Ao chegar em São Luís, no começo de 33, recebe do pastor, na época, o pastor Luiz Higino,
a incumbência de agora evangelizar a região sul do Maranhão, a partir de Mata Velha, Mata do Nascimento, que hoje é a cidade de Dom Pedro, no estado do Maranhão. Hoje o pastor da igreja de Dom Pedro é o pastor Paulo Portela, né? E ele vem, e no primeiro culto, no povoado Lagoa Nova, que hoje é uma outra cidade chamada Santo Antônio dos Lopes, o João Jonas prega para um jovem, de 18 para 19 anos. Esse jovem chama-se Alcebiades Pereira Vasconcelos. No primeiro culto do João Jonas, a primeira alma que ele ganha para Jesus tornou-se um dos maiores pastores da nossa história, né? O pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Então o João Jonas agora começa a evangelizar. Algumas igrejas batistas passam a se tornar pentecostais porque ele entrava na igreja batista e pregava sobre o batismo do Espírito Santo. E nós temos uma cidade no sul do Maranhão chamada São Domingos, em que ele era uma igreja batista livre. Ao entrar na igreja batista livre, ele leva a mensagem pentecostal. Irmão André? Caiu? Não lhe ouvi. Caiu. Caiu a conexão. Mas já voltou. Acredito que voltamos, sim. Tranquilo. Vamos lá. Tranquilo. Então, quando o pastor, o João Jonas, evangeliza o Alcebiades, ele apenas tinha recebido uma carta de evangelista. Ele ainda não era, de fato, ordenado. Então, é criado a convenção para que ele pudesse ser ordenado como primeiro pastor no estado do Maranhão. O interessante é que a cidade onde ocorreu a primeira convenção é a cidade de Coroatá. E no ano passado, o senhor ficou sabendo do caso do pastor Natanael Diogo, sim, que sofreu um problema lá com a juíza que mandou recolher a caixa de som, uma pequena caixa de som, sim, e também levou ele à delegacia, né? E sim, ela não sabia que estava fazendo com a Assembleia de Deus, né? É. E estourou no Brasil todo. No Brasil todo. É? Então, o João Jonas é o primeiro pastor ordenado no estado do Maranhão, pela imposição de mãos do Luiz Higino e do pastor Januário Norberto Soares. Depois do João Jonas, de 34, só apenas em 37 vai ser ordenado o segundo pastor, que é o pastor Francisco Moisés Garcia, né, que já era um senhor de 70 anos, quase 70 anos, quase 70 anos, quando foi ordenado ao santo ministério. Depois do pastor João Jonas e do pastor Moisés Garcia, foi ordenado o nosso terceiro pastor, um jovem de 23 anos, quase 24 anos, solteiro, Alcebiades Pereira Vasconcelos, para substituir João Jonas e evangelizar o sul do Maranhão, entre Pedreiras, passando por São Domingos, chegando até Barra do Corda, Grajaú, onde ele fez um belo trabalho, né? De fato, o pastor Alcebiades foi um homem que marcou a história da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Ainda hoje, muitas pessoas que o conheceram citam que ele foi, de fato, uma referência. Tanto que ele é quase um pai para o pastor Estevão, né? Porque quando o pastor Estevão era apenas um crente, em Magalhães de Almeida, que é uma cidade do nosso estado, próximo à divisa com o Piauí, separado pelo rio Parnaíba, o Alcebiades era pastor em Parnaíba, atravessa o rio Parnaíba, chega em Magalhães, e lá ele chama um jovem de 24 anos de idade, chamado Estevão Ângelo de Souza, porque Deus tinha lhe revelado que ele iria dividir o seu campo e o Estevão daria continuidade numa parte, que era entre a cidade hoje Luzilândia e Esperantina. Quando o Alcebiades está em São Luís, agora preso na igreja da capital, ele precisa de um pastor auxiliar, porque na época a convenção era Maranhão-Piauí, e tinham apenas 10 pastores. E ele precisa de um auxiliar, e ele tira de Esperantina e traz a São Luís do pastor Estevão, né? Então, de fato, o pastor Estevão andou nas pegadas do pastor Alcebiades. E quando o pastor Alcebiades morre, se o senhor ler lá quando fala dos testemunhos, o pastor Estevão diz que andou literalmente nas pegadas do pastor Alcebiades. Já sobre as nossas convenções, então, primeiro a convenção, a de 34, para ordenar o João Jonas. Sim. Depois, as convenções dos anos 40, elas tinham mais a questão de estudos bíblicos e ordenação de pastores.
Por exemplo, a de 43 ordenou ao ministério Francisco Assis Gomes. A de 44 ordenou ao ministério o pastor Otoniel Alves de Alencar. O Francisco Assis Gomes é o pai do Gesiel. Sim. Ele é o 7º apresentado no estado do Maranhão. Pai do Gesiel Nunes Gomes, o príncipe dos pregadores. Pastor Francisco Assis Gomes, que foi um balo. O Assis Gomes e o Alcebiades foram os principais discípulos do apóstolo Sertão, do pastor João Jonas. Sim. Foram os 2 grandes discípulos dele, de fato. Tá. Depois dessas convenções, as convenções mais importantes começam a vir nos anos 50, porque a igreja começa a se estruturar, a convenção e a igreja também. Então, em 53, em 52, que é a 13ª AGO nossa, na cidade de Vitorino Freire, que é uma das cidades mais que eu escrevi, tive a honra de escrever o livro sobre os 80 anos da Assembleia de Deus em Vitorino, foi criado o Caixa das Viúvas, porque até então era em Belém. E alguns pastores começaram a falecer no Maranhão, né? Entre eles, Agostinho Ribeiro, que foi o primeiro pastor maranhense a passar para o Senhor. Depois, alguns evangelistas. Então, o pastor Alcebiades achou por necessidade criar uma caixa para as viúvas aqui no estado do Maranhão. Que até hoje, a SEADEMA, ela mantém os pastores jubilados e as viúvas com um salário, né? Eu não sei, de fato, o valor que recebe o pastor jubilado e a viúva, mas são mantidos pela convenção, né? Eu entrevistei algumas irmãs que são viúvas de pastores que recebem pela convenção, e alguns pastores jubilados. Então, a nossa convenção é uma das poucas ainda que mantém os seus pastores e as viúvas dos pastores com uma ajuda mensal, né? Aí eu não, quanto eu não posso exemplificar, porque também não posso, não tive esse mérito de entrar na questão financeira da convenção. Sim. Eu entrei na questão das atas, né? A questão financeira é uma outra questão, eu não entrei. Mas foi criada em 53 a Caixa de Evangelização, para ajuda às viúvas. Nesta mesma convenção em 53, em novembro, o pastor Alcebiades apresenta o pastor Estevão para auxiliar ele em São Luís, né? Que até então era um jovem de 30 anos de idade, para 31 anos de idade, que tinha ficado viúvo recentemente da sua primeira esposa, né? O Jacó, quando veio aqui em São Luís, conheceu o Dr. Samuel Souza, que é o filho primogênito do pastor Estevão com a sua primeira esposa, que falece, deixando o pastor Estevão e 3 filhos, né? O Samuel e 2 filhas, que é a Loide e a Esté, se me faz memória o nome delas. E o pastor Estevão casa pela segunda vez com a irmã Giseuda Lima de Souza, e depois do casamento eles chegam em São Luís, no dia 4 de janeiro de 1954. Né? E quando ele chega, ele é apresentado como co-pastor da igreja na capital, e o resto da história todos nós sabemos quem foi Estevão Ângelo de Souza. Outro ponto interessante na Convenção de 53 é a questão da mudança do estatuto. Na verdade, eu falei de 52, Vitorino Freire é 52. Tá? A criação da Caixa de Evangelização e a ordenação do pastor Estevão é 52. 53 é a mudança do estatuto. Como assim mudança do estatuto? Até então, na GEO 53, quem presidiu foi o Nelis Nelson. Até então, havia o Grão-Pará, né? Que era o Pará, o Maranhão, o Piauí, uma só convenção. O pastor de Belém, no caso agora o Francisco Pedro Nascimento, era o pastor desses 3 estados. Tá. O Nelis Nelson vem de São Cristóvão para presidir essa convenção que ocorre na capital do estado, e aqui ele cria o estatuto, ou seja, o desvinculamento da SEADEMA da Convenção Paraense. Então agora, de fato, a SEADEMA ela não é mais uma subconvenção, agora é uma convenção mesmo. Né? Que até então ela é uma convenção, mas ligada à Igreja do Pará. Tanto que no nosso rol de pastores, muitos pastores não entram. Por quê? Porque esses pastores não entram no rol de pastores da Igreja do Maranhão, porque eles estão no rol da Igreja do Pará. O maior exemplo, o pastor Otoniel. Ele foi ordenado no Maranhão, mas não está no rol da SEADEMA de pastores. E temos outros pastores que eu encontrei quase 30 pastores que trabalharam no Maranhão, mas porque na época ser Maranhão, Pará, Piauí,
eles estão na ata ou do Pará ou do Piauí. Outro exemplo, mais próximo para a gente, pastor Nestor Henrique de Mesquita, presidente da Convenção do Piauí. Ele foi pastor na igreja em Caxias, que é uma igreja aqui no Maranhão, foi secretário da Convenção, fez a arguição do pastor Pedro Aldir Damasceno em 68, quando ele foi ao ministério. E ele não aparece no rol de membros da CEADEMA. Por quê? Porque na época, era para quando ele ingressou no ministério, ele ainda era Pará, Maranhão, Piauí. Então, possivelmente, ele está no rol de membros hoje do Piauí. Mas se nós pesquisarmos, ele pode estar no rol de membros da Igreja do Pará também. Né? Porque, então, Nelis Nelson vem em 53 e cria o estatuto. Agora, a CEADEMA, né, ainda não era o nome CEADEMA, era a Convenção Regional Pará, Piauí, Maranhão. Maranhão, Piauí. E o pastor Estevão era o pastor regional. E alguns pastores na CEADEMA nunca presidiram nenhuma igreja no Maranhão. Eles foram apresentados aqui e enviados ao Piauí. Né? Eu encontrei quase 10 pastores que nunca pastorearam nenhuma igreja no Maranhão, mas eles estão no rol de membros da CEADEMA, porque na época era a Convenção Maranhão-Piauí. Tu entendeu? Olha só, pega um fôlego aí, bebe uma aguinha, porque o José Josino, ele está mandando aqui um comentário. Se o senhor puder ajudá-lo, eu agradeço, porque ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo assim, André, em 1984, eu trabalhei em São Domingos, e o pastor da igreja era o João de Souza Araújo. O senhor sabe por onde ele anda, irmão André Câmara? O pastor João, eu creio que ele está se referindo ao pastor João Araújo, mas não pode ser 84, não é antes? Ele escreve assim, em 1984, ele trabalhou em São Domingos com o pastor da igreja, que era o João de Souza Araújo. Deixa eu só lhe mostrar. Isso aqui que eu tenho encadernado são todas as cidades e todos os pastores de todas as cidades. O pastor João de Souza Araújo, estou bem aqui em São Domingos do Maranhão. O pastor João de Souza Araújo, ele pastoreou a igreja em São Domingos de 23 de novembro de 72 até dia 22 de julho de 83, quando ele foi transferido para a cidade de Barra do Corda. Para substituir também um dos pioneiros, que foi o pastor Hilário. Então ele saiu da cidade de 83. Entre agosto e setembro de 83. Ele foi para a cidade de Barra do Corda. De Barra do Corda ele vem para a cidade de Anajatuba, mais próximo à capital do estado. E em Anajatuba ele jubila, né, a aposentadoria dele. Ele veio morar em São Luís, e se não me falha a memória, ele falece em 95, entre 97 a 99. Ele falece logo após o pastor Estevão, né? Eu creio que é 99. Há um tempo atrás, quando eu fui escrever a história da igreja em Anajatuba, eu tenho até um livro aqui da história da igreja aqui atrás. Eu cito a morte dele. Esse livro foi escrito, mas ainda não lancei, né? Mas eu entrevistei a filha, a família dele, que se congrega hoje em um campo chamado de Vila Brasil, que é um bairro dentro da cidade de São Luís, que é um campo presidido pelo pastor Luiz Rios, né? Que é o pastor desse campo, que foi desmembrado também, como outras congregações dentro de São Luís. Hoje, na ilha de São Luís, nós temos 10 campos, sendo 4 cidades, né? Esses outros campos, dentro de São Luís, nós temos mais 4 campos dentro de São Luís. Campo do Tirirical, Campo da Vila Brasil, Campo do Quatraque, Campo do Calhau, né? Aí nós temos o Campo da Mata e o Campo do Tropical. Só que esses dois campos, Mata e Tropical, eles estão geograficamente dentro da cidade de São José de Ribamar. Então é como se em São Luís há 5 campos, em Ribamar há 3 campos. Em Passo há um campo, em Raposa outro campo. São os 10 campos dentro da ilha de São Luís, né? Nós chamamos a ilha de Upaonhaçu, ou a Ilha Grande, né? Então o pastor João de Souza Araújo já dorme no Senhor, tanto ele quanto a sua saudosa esposa.
Eu tenho aqui alguns materiais do pastor João. Se o amado irmão entrar no meu Facebook, Memórias AD Maranhão, ele vai encontrar umas 6 a 7 fotos do pastor João de Souza Araújo. Eu tenho postado. Foto dele em Chapadinho, em Coroatá, foto dele em São Domingos, foto dele em Barra do Corda, porque foi um dos pastores que eu tive acesso à família, visitei a família, a filha, né, que mora no bairro da Vila Brasil, em São Luís, e lá ela me mostrou fotos, e eu montei alguma coisa sobre ele. Se ele me procurar no Facebook, Memórias AD Maranhão, eu posso passar para ele algumas informações, até o contato da filha e do genro do saudoso pastor João de Souza Araújo, que já dorme no Senhor. Interessante que o pastor João de Souza Araújo foi pastor em Crato, no Ceará. E lá ele foi jogado dentro de uma cintina, né? Para poder, se ele aguentasse ficar lá, ele pregaria o evangelho. Ele aguentou e pregou o evangelho. Né? Ele era um cabra macho. Era um cabra que tinha coragem, porque na época para ser pastor, né, no Nordeste do Brasil não era fácil. Além disso, lembra dos cangaceiros. Né? Nós temos pastores que eram filhos de cangaceiro. Por exemplo, o pastor que antecedeu em São Domingos o pastor João de Souza Araújo, me faz lembrar, o nome dele era o pastor Esmeraldino Pereira de Souza. O Esmeraldino, o pai dele, era um cangaceiro. Né? Então, no Maranhão teve alguns pastores que eram descendentes de cangaceiro. Né? Porque na época tinha que ter coragem mesmo. Respira um pouquinho aí, porque a sua memória é privilegiada por Deus. E eu quero louvar a Deus pela sua relevante pesquisa. O senhor permite eu colocar o link aqui do seu Facebook, Memórias? Pode colocar. Posso colocar agora aqui no link? Pode colocar, tudo bem. Então, queridos internautas que estão nos assistindo, eu vou colocar agora no comentário, com autorização do historiador André Câmara, o link do Facebook Memórias das Assembleias de Deus do Maranhão, que aí você vai depois interagindo com o professor André Câmara e conhecendo mais da história assembleiana em nosso querido estado do Maranhão. Meu querido historiador, já estamos com 57 minutos de live. Bicho, deixa eu terminar aqui então das AGOs. Termina a AGO aí. Tá. Em 53, tem uma coisa muito interessante que eu, pessoalmente, uma opinião minha, era para vigorar até hoje na CEADEMA e na CGADB. Aqui no Maranhão, em 53, na AGO em São Luís, presidida pelo Nelis Nelson, foi proibido pastor se filiar a partido político. Escolhia ou ministério ou partido político. Né? Então, assim, uma questão minha. Para mim, pastor, o mais importante é ele estar pastoreando. Né? Mas anos depois, isso perdeu relevância. E hoje, no Maranhão, nós temos um deputado federal que é pastor. Né? Que é o pastor Gildo Enemi. Né? Nada contra, mas assim, para mim, pastor é pastor. Né? E isso vigorou durante alguns anos no Maranhão. Então, é uma coisa interessante dessa AGO. Teve um caso que cita disso, que um pastor na época, pastor José Cardoso de Macedo, chamado pastor Bibira, era pastor em Lago da Pedra, e ele recebeu o convite para ser vereador. E como, devido à expressão na época, e para não gerar um conflito na igreja, ele preferiu permutar, trocar de campo. Né? Ele foi ser pastor em uma outra cidade. Por quê? Porque se ele ficasse lá, ele ficou com medo de ser político. Né? E ele saiu, permutou, isso no ano de 53, 54, mais ou menos. É o pastor José Cardoso de Macedo, conhecido como pastor Bibira. Ele faleceu nos anos 70, depois de um esplêndido ministério, principalmente na cidade de Itapecuru, onde ele foi o primeiro pastor, de fato, a fazer a expansão da igreja. Isso em 54, na convenção de 54, ele pediu para permutar, para ir para uma outra cidade por causa disso. Né? Então é uma coisa que eu acho interessante, uma opinião minha. Para mim, pastor não deveria se envolver em partido político, entrar na política. Né? Ser pastor pode usar, eu não estou dizendo que ele não pode ser político, né? Ou seja, ter as suas convicções, as suas opiniões,
Mas se filiar a um partido político, eu, pessoalmente, não concordo. Né? Para mim, e eu aprendi ouvindo homens de Deus que foram chamados para o altar. Foi chamado para o altar, viva do altar. Né? Eu não consigo ver os dois fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? É uma opinião minha. Tem pessoas que discordam. Nós temos esse livre-arbítrio dado pelo próprio Criador. Né? A convenção depois, interessante, é a 20ª. Em 1959, na cidade de Pedreiras, o pastor da igreja de Pedreiras era o Francisco Assis Gomes, e a convenção de 59 é a primeira que o pastor Estevão preside. Interessante, ele assume a igreja na capital em 57, em dezembro de 57. Só que na convenção de 58, o pastor Alcebiades vem lá de São Cristóvão presidir a convenção de 58. E no final da convenção, o pastor Estevão foi o vice e ele o presidente. No final da convenção, ele passa... O Alcebiades teve um problema lá em São Cristóvão com o presbitério. Eu creio, eu não posso dizer, eu estou tentando pesquisar, mas eu creio que ele influenciou o pastor Estevão a acabar com o presbitério Maranhão. Porque eu não posso falar que é verdade. O Mário Santana, ele tem um artigo no blog do Memórias das Assembleias de Deus que ele traz os pontos bem assim ácidos do que aconteceu com o presbitério e um tensionamento entre o presbitério de São Cristóvão com o Alcebiades. Quer dizer que tem essa informação, irmão André, sobre a questão do presbitério também aí em Maranhão? Aqui no Maranhão, o pastor Estevão, ele não dizer que ele acabou, mas ele, em convenção, né, foi debatido a questão do presbitério. Né? E aqui no Maranhão, quem era, continuou. Mas depois não se consagrou mais presbítero. Isso até hoje? Então, aqui no Maranhão, há mais de 30 anos. Né? Eu acho que os presbíteros, os últimos foram no começo dos anos 80. Eu encontro até 88 algum presbítero. A partir de 90... E o senhor acredita que Alcebiades teve influência nisso sobre Estevão Ângelo de Souza? Eu creio que sim, porque eles eram muito próximos. Tanto que se o senhor sabe, no livro do Alcebiades, ele diz que ele e o pastor Estevão fizeram um acordo. Quem morresse primeiro, um faria o sepultamento do outro. Né? Só que o pastor Estevão, na época, estava em São Luís, demorou a receber a notícia. Quando chegou lá, em Manaus, ele já estava sepultado. Mas a própria Adna, filha do pastor Alcebiades, disse que o pastor Estevão foi lá como um pastor, como um pai, né, orientou. E quando ela se formou em medicina, ela mesma escreve no livro do pastor Alcebiades que o pastor Estevão foi ao Rio de Janeiro, eu creio que é Rio de Janeiro, e falou sobre o período em que ele e o Alcebiades viveram no Maranhão. Né? Então eu creio, eu não posso bater com certeza se foi o pastor Alcebiades que mandou, mas eu creio que houve uma influência, porque o pastor Estevão e o pastor Alcebiades eram muito próximos. O senhor conseguiu detectar nas atas qual a tomada de decisão para Estevão Ângelo de Souza ele ter esta conduta no que tange ao presbitério, a não consagrar mais dali para frente? Na verdade, na ata, ela fala uma coisa muito resumida. Então, agora eu estou atrás de outros materiais, catalogando, para entrar nessa questão do presbitério. Tem outros temas que também vão entrar nessas curiosidades das AGOs aqui. Vamos lá. Então, em 59, de fato, é a primeira AGO presidida pelo Estevão. Até então, a de 58, ele era o vice-presidente da igreja, da convenção. O Alcebiades veio do Rio de Janeiro só para presidir a convenção. Né? Em 60, é uma convenção muito interessante de ser vista. Ela ocorreu em Vitorino Freire. Por quê? Porque nessa convenção, a última vez que esteve no Maranhão, Neles Nelson. Né? A última vez que nós temos fontes dele no Maranhão em 60, na convenção em Vitorino Freire. Lá ele dá uma palavra aos pastores que iriam ser autorizados e ordenados. E nós temos hoje vivo aqui em São Luís um pastor com quase 90 anos, o pastor João Batista de Amorim, que foi ordenado nesta convenção em que o Neles Nelson veio. Né? Então foi a última vez que a nossa igreja, o nosso estado, teve a presença do nosso grande líder,
né, dos primeiros 40 anos da nossa história, que é o Nery Julius Nelson. E na mesma convenção, em 60, há uma coisa interessante. Essa convenção é no final de novembro. Se o senhor pesquisar, um abraço, não sei se ele está assistindo, nosso amigo Carlos Castro, do Ceará. Carlos Castro, né? Nosso amigo. Se o senhor vê, em 60 é o ano da morte do José Teixeira Rego. Que também eu até esqueci de falar que ele foi pastor aqui no Maranhão interinamente durante um tempo, enviado pelo Nelis Nelson. E o Teixeira Rego morre em 5 de dezembro de 60, se não me falha a memória. Ele acabou de responder que ele está na escuta. Está conosco aqui, André. Tá. O Carlos Castro mandou te avisar agora. Estou na escuta. Se ele me confirmar, a morte do José Teixeira Rego é 5 de dezembro de 60. Carlos Castro, confirma a data. Repete aí, professor André. 5 de dezembro de 60. Ou é 1º de dezembro? É em dezembro de 60 que o pastor Teixeira Rego falece. O Teixeira Rego era esperado na convenção em Vitorino Freire, mas ele não veio. Quem veio representar ele foi o Emiliano. Ah, tá. Possivelmente, se o Teixeira Rego tivesse na convenção, ele não teria falecido. Porque ele estaria aqui no Maranhão e não estaria no Ceará, no local da morte dele. Porque é praticamente 3 dias depois que acaba a convenção, é o falecimento dele. Se faz memória, é 5 de dezembro. E até 1º de dezembro, em ata, até 4 de dezembro, o Nelis Nelson estava em São Luís. Né? Possivelmente, o Teixeira Rego também estaria em São Luís. E só com o Carlos Castro pode me confirmar. É o pesquisador da história da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Ele marcou aqui 5 de dezembro de 1960. Viu? E a convenção aqui é no final de novembro de 60. Ou seja, em vez de o Teixeira Rego vir, envia o Emiliano Ferreira da Costa, não faz memória o nome dele. Ok. Né? É algo interessante. Se tivesse aqui, talvez não teria falecido no Ceará. Né? Mas Deus sabia que era o tempo do apóstolo do Ceará, fosse ao encontro dele na glória. A convenção agora é a convenção de 68. Né? Ah. Muito importante porque é a convenção da ordenação do pastor Pedro Aldir Damasceno. Né? Que eu creio que depois do pastor Nelis Nelson, Alcebiades e do pastor Estevão, é o grande nome da Assembleia de Deus do Maranhão nos últimos 20 anos. Presidiu a nossa convenção de 2003, novembro de 2003, até dezembro de 2020. Né? E fez uma obra, uma administração de relevante para a nossa igreja, ampliou o número de campos, né? Praticamente duplicou os nossos campos de trabalhos pastorais, praticamente triplicou o número de pastores autorizados e ordenados na sua gestão, construiu o nosso prédio da nossa convenção, né, lá no bairro do Anil. Eu creio que deve estar assistindo também o nosso irmão Eduardo Rabelo, que é o secretário adjunto da convenção, auxilia o pastor Daniel Matos, que eu citei bem no início, que é o secretário da nossa igreja no estado, da nossa convenção e da igreja na capital. E construiu o prédio, o ônibus, o caminhão da convenção, a expansão dos missionários. Né? Então, o pastor Pedro, ele foi, de fato, a grande continuação do ministério do pastor Estevão. Na questão da convenção, ele ampliou pastores, templos, campos, obra missionária. Então, é uma importância muito grande. Por isso que eu quero citar essa convenção de 68 em São Luís. Né? E ele ainda está na ativa. Né? Com 52 anos de ministério, completou agora em setembro próximo, passado, e desde 82 a quase 40 anos ele preside a mesma igreja, a Assembleia de Deus em Viana, que depois de São Luís, a ser estruturado é a igreja de Viana. Né? E a igreja de Viana foi fundada em 24. A igreja foi em 24. Né? Então o pastor Pedro tem uma importância muito grande. Depois é a convenção de 72, na cidade de Codó. Na cidade de Codó. Essa convenção de 72, em Codó, estado do Maranhão, foi a convenção da comemoração dos 50 anos da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. E o pastor Estevão faz lá o jubileu de ouro da nossa igreja, né? Foi comemorado pela convenção. O pastor Estevão apresenta a história da convenção, agradece a Deus pela expansão. E naquele ano, em 72, a convenção bateu uma das suas metas, que era
uma igreja, um templo, um pastor e uma casa pastoral em cada município. Né? Os anos 70, esse é o objetivo do pastor Estevão. Uma igreja, uma casa pastoral e um pastor em cada cidade do estado do Maranhão. E no final dos anos 70, todas as cidades do Maranhão tinham um pastor, uma igreja e uma casa para o pastor morar. Simples, de barro ainda, mas já tinha um local para o pastor morar. Né? No final dos anos 70, ele consegue, de fato, cumprir isso. Mas em 71, ele começa a enviar para várias igrejas, né? Que agora tem alguns pastores que vão completar 50 anos deste ano de ministério e fundaram várias igrejas no estado do Maranhão. Né? Um dos pastores que foram nessa época faleceu no ano passado. Eu estou até escrevendo a história da igreja que ele pastoreou durante 35 anos, que é o pastor Amaro Camilo da Silva. Foi pastor durante 35 anos na Assembleia de Deus em Cururupu, no estado do Maranhão. A igreja de Cururupu, eu encontrei em uma ata, em um Mensagem da Paz dos anos 50, dos anos 40, que por lá, o primeiro pastor pentecostal a pisar em Cururupu, que nós temos base nas atas, foi o pastor Francisco Pereira do Nascimento. Né? E eu entrei em contato com o Gessé Sadoc dele, ele disse que durante muito tempo ele ouvia o pai dele falar sobre Cururupu. Né? Que é uma das igrejas daqui na região próximo ao litoral que já leva ao estado do Pará. É Cururupu, Turiaçu, Calutapera, Cândido Mendes, Luz Domingues e já está Viseu do outro lado do Rio Gurupi. Né? Então, e essas cidades, elas recebiam influência, até hoje recebem influência mais do Pará do que do próprio estado do Maranhão. Até o próprio linguajar deles é mais paraense do que maranhense. Outra convenção interessante que nós estamos aqui falando e é a questão do curso bereano, né? JP Colenda, né? O pastor Estevão teve muita dificuldade para implantar um curso teológico no Maranhão, né? Isso a nível de Brasil, o senhor sabe que foi isso, né? Aqui no Maranhão, eu estou ainda pesquisando algumas cartas, alguns documentos, mas algumas coisas que eu já ouvi, né? O pastor Estevão escreve ao JP Colenda, o JP Colenda vem na convenção do Maranhão explicar sobre o curso bereano em 76, né? Porque ainda alguns pastores era assim, só vamos receber porque é o pastor Estevão, mas negócio de curso teológico aqui não, né? Já ouvi muitas coisas, eu ainda não tenho assim uma informação precisa, mas já estou pesquisando algumas coisas para a questão do curso bereano, né? A questão também do presbitério, né? São alguns pontos que já estou começando a levantar as antenas, né? Para poder começar a pesquisar. E foi curiosidades que eu encontrei, mas que o devido tempo eu não consegui montar. Em 79, que é a nossa 40ª AGO, lá em Caxias, que é uma cidade aqui do estado do Maranhão, quase na divisa com Piauí e Teresina, Caxias, Timon, Teresina, presidida pelo pastor João Batista de Amorim, foi debatido também sobre o diaconato feminino. Né? Também eu não parei para pesquisar totalmente, mas também foi no Maranhão não tem. A Assembleia de Deus não adota no Maranhão o diaconato feminino. Né? Hoje as esposas dos pastores são missionárias, intituladas as esposas dos nossos pastores. Mas o diaconato feminino foi barrado, pode dizer assim, banido, né, dos nossos pastores. Não teve um caso de uma igreja, que eu não vou citar porque ainda estou procurando uma fonte mais concreta, mas que o pastor consagrou uma irmã ao diaconato. E chegou nos ouvidos na capital do pastor Estevão. Ele leva para a convenção em 79 e praticamente diz, acabou, diaconato feminino no Maranhão não. Né? E depois disso o tema nunca mais foi nem debatido. Né? Outra questão interessante, 82, é de fato criado a CEADEMA com o estatuto. Porque até 82, aqui no Maranhão, a convenção não era de igrejas, era a convenção da igreja em São Luís. E o pastor Estevão era o pastor da igreja em São Luís e de todas as igrejas do interior do estado. Como é em Recife, o pastor Ailton, como é o pastor Martim em Natal, o pastor José Carlos na Paraíba, né? O pastor da igreja na capital é o pastor da igreja da convenção. Até então era assim. Em 82 não. O pastor Estevão deu autonomia a todas as cidades. Cada pastor lá é o presidente da igreja.
E a convenção agora se reunir, esses pastores em harmonia, levando o melhor da obra do Senhor, né? Então eu encontro o desmembramento, tanto que eu tenho alguns materiais do pastor Estevão, que são cartas, né, que ele digitou, algumas coisas, que ele, ainda nos anos 60, ele dava uma procuração ao pastor representar ele lá no sertão. Por quê? Porque a igreja era na capital, né? As primeiras cartas pastorais estavam com o símbolo da igreja em São Luís. Isso a partir de 82, o pastor Estevão disse, não, agora cada um por si e Deus por todos. Ok? Certo? Tá me ouvindo? Certo. Vamos lá. Vamos chegar a 83. Vamos lá. 83. Vamos encerrar essas AGOs aí. Tá acabando já. 83. Outra coisa interessante. Debate sobre o uso da televisão. No Maranhão foi o que o pastor Estevão fez, né? Praticamente, o pastor era a questão da televisão foi uma coisa muito batida. Tinha pastor que era a favor, tinha pastor que era contra, né? Então, achou-se por bem que o pastor não tivesse. Não diz que é proibido e nem diz que é aceito. Achou-se por bem que o pastor não tivesse. Teve alguns pastores que morreram sem usar a televisão. Eu falei de Curupu, do pastor Amaro Camilo, e eu fui visitar agora, recentemente, eu fui na igreja de Curupu, fui pregar lá num evento, uma das duas congregações, e fui visitar a irmã Ana, que é viúva do pastor Amaro. E depois da morte deles, compraram uma televisão. Né? Agora, 2020, né? Para o começo de 2021. Por quê? Porque ainda alguns pastores, aqueles mais antigos, para eles a televisão não era para ser utilizada de maneira nenhuma. Né? Aí os pastores, na capital, aos poucos, né, a modernidade, hoje a igreja na capital tem programa na televisão, né, na TV Bandeirantes, e eu creio que também na TV Atenas, que é uma TV daqui da região que cobre a capital, também tem programa da igreja do Tirical, né, mas até então é melhor que o pastor não tivesse televisão. Outra coisa importante é a GO de 87. Essa GO de 87, ela ocorre em Santo Inês. A única interessante dessa GO é que o pastor Estevão digita uma carta para a CGADB e uma carta para Madureira, para que não ocorresse a divisão. Né? O pastor Estevão escreve e envia em nome da convenção estadual. Eu tenho uma cópia desse material, são idênticas, né? Só muda em cima o nome para quem é destinado. Convenção Geral da Assembleia de Deus, Convenção da Igreja Madureira, né? Mas o pastor Estevão e a igreja em São Luís pedindo pelo amor fraterno que não ocorresse esse rompimento entre a missão, né, como nós chamamos aqui no Nordeste, a CGDB é chamada de missão, né, e a Madureira, né? Mas infelizmente em 89 houve o rompimento, né? E hoje cada um anda por si, né? Não vamos entrar no mérito Madureira, missão. Agora também tem mais a convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que é de Belém. Então agora são 3 convenções do mesmo elo, né? Tirando outras, nós ao decorrer do tempo também se desmembrando, né? Mas aqui no Maranhão ainda nós temos 2 convenções, né? Mas unidas, e o CETA ela não ocorreu de intrigas ou conflitos. Na época, devido a não ter acesso àquela região muito complicada, a igreja em Belém decidiu enviar o pastor Armando Chaves Cohen para Carolina, né, e começa a evangelizar os rios Tocantins e Araguais, que hoje é o CETA, né? Mas tanto o pastor Estevão quanto o Luiz de França Moreira e outros pastores que presidiram a convenção lá sempre tiveram elos fraternais, e até hoje, né? Só teve um pequeno conflito nos anos 80 na Assembleia de Deus em Açailândia, né? Mas eu também ainda não entrei, ainda não pesquisei a fundo. Eu sei que a igreja, o pastor Estevão recebeu a congregação de Açailândia, né? Uma igreja ficou com o CETA e a outra igreja ficou com a CEADEMA. Até 97, após a morte do pastor Estevão, o pastor Antônio Rodrigues do Amarante Chaves, o pastor Amarante, desmembra, devolve a congregação de Açailândia ao CETA. E nesse mesma reunião, o pastor Raifran, que hoje está em Santo Inês, é transferido para auxiliar em São Luís.
né, o pastor José Guimarães Coutinho, na área 15, que é aqui próximo aonde a minha residência. Dá uma faixa uns 3, 4 quilômetros a 5 da minha casa para a cidade operária, né, por dentro até mais perto. Então, a único momento que teve um conflito foi esse período acerca da igreja de Açailândia, né? Mas depois a igreja, a sede do pastor Amarante passou todo o patrimônio que a igreja, que a Convenção Maranhense produziu, foi passado de graça, né? Podemos dizer assim, um adágio popular, sem nenhum constrangimento. A igreja do Maranhão devolveu a igreja em Açailândia, a parte que estava com o Maranhão, para unificar novamente a igreja, né? Esse foi o objetivo do pastor Antônio Rodrigues do Amarante Chaves, né? Que é o pai ministerial do pastor Raifran e também do pastor Francisco Soares Raposo Filho, que é o atual presidente da CEADEMA e pastor da igreja em Bacabal, que eu ia agradecer lá no final, porque hoje me permite que eu continue pesquisando sobre entrar na CEADEMA, né? Porque pesquisador, então, assim, tem que ter a permissão dos pastores, né? E eu vou ler atas, então eu li também até os problemas. Eu li todos os problemas dos pastores que estão nas atas, né? Então, assim, é confiança, tanto o pastor Pedro quanto o pastor Raposo atualmente, e a mesa diretora em si, confiaram a mim que eu pudesse pesquisar a história da igreja no Maranhão. E aquilo que eu achava, questão de conflitos, que para mim não é relevante, eu deixei de lado, né? Então, eles permitiram que eu entrasse e pesquisasse esses assuntos de conflitos, de problemas, que deixa que o Senhor resolve a história da igreja. Agora, essa questão do pastorado, algumas coisas de debate, eu estou pesquisando. Mas a questão de problemas de pastores, para mim, não tem importância no momento. Né? No futuro, talvez. Mas o importante é que a minha geração conheça a história de pastores. Né? Por isso que eu escrevo o livro. Né? Tanto que eu escrevi o livro da Igreja de Vitorino Freire, o pastor me deu apenas uma oferta missionária. Né? Ele perguntou assim, quanto é teu valor? Não, o senhor que sabe. Mas o importante é que a história da igreja seja reconhecida. Né? A mesma coisa o livro do Centenário, o livro que eu vou escrever, mas quem vai lançar vai ser a igreja em São Luís. Né? Ou seja, meu nome vai estar lá como autor do livro, mas os direitos autorais todos vão ser da igreja em São Luís. Que vai ser investido, se Deus quiser, para a obra missionária. Né? A ampliação da obra missionária. Então, meu objetivo é que a minha geração ouça falar e conheça, assim como eu conheci muito pouco. O pastor Estevão visitou a casa dos meus avós praticamente na semana que ele faleceu. Ele foi no bairro do Vinhais, visitou a minha avó, a minha tia, né? E na outra semana ele passou para o Senhor. Né? Então, assim, eu lembro do pastor Estevão, mas muito pouco. Não tive muito convívio com ele. Quando ele faleceu, há 25 anos atrás, eu era um jovem uma criança de 7 anos de idade. Né? Mas eu lembro do pastor Estevão e de outros pastores, mas eu não tive aquele convívio, de fato, como os mais velhos tiveram, né? Eu convia quando eu ia na igreja, ele estava lá, eu via ele, né? Ou quando ele ia na igreja do Vinhais, eu via, mas não tive aquela proximidade que eu tenho com os pastores hoje, pastor Raposo, pastor Raifran, pastor Daniel, né? Hoje, essa geração, eu conheço e estou mais próximo. Então, eu quero que a minha geração conheça o pastor Estevão, o pastor João de Souza Araújo, que o irmão citou, histórias de pastor Roldão Messias de Freitas, foi um baluarte da nossa história, e outros mais. Né? Vamos terminar. E a última AGO que eu quero falar é a AGO de número 56, que ela ocorreu em 1995, na cidade de Bacabal, presidida à época pelo pastor Boaventura Pereira de Souza, irmão do pastor Estevão. Esta convenção, o tema foi Eventos Futuros. E foi a última convenção e foi o último estudo que o pastor Estevão deu aos nossos pastores. O tema foi Eventos Futuros. E no final dos dias, ele pregou sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo. Né? Era assim, é como se ele estivesse se despedindo da igreja. Olha, é isso que vai acontecer depois. Né? E os últimos estudos dele foi sobre a Nova Jerusalém. Né? Que é os eventos futuros da história da igreja. Então, a convenção, a 56ª, em 95, em Bacabal, foi a última convenção em que o pastor Estevão esteve à frente da nossa igreja. Né? O homem que eu tenho muitos livros dele aqui. Opa, desculpa, eu fui mexer bem aqui. É porque eu fui mexer no coisa aqui. Eu tenho muitos livros do pastor Estevão. Ó,
Os Dons Ministeriais da Igreja, o da Família. Esse livro aqui o Jacó ganhou de presente do Dr. Samuel Souza. Esse livro aqui é o Plano Divino. Só que a CPAD, esse livro aqui, quando a CPAD lança e Deus fez a família. Isso. Né? Mas aqui para o Maranhão, o livro foi lançado como Padrão Divino. Né? É o livro do pastor Estevão. E eu tenho outros livros do pastor Estevão que estão na minha estante. Eu tenho um livro do pastor José Arcanjo também, que foi um dos pioneiros na nossa história, pastor Zedoca, esse aqui apanhou no Piauí por causa do Evangelho. Esse também, livro do pastor Estevão, os dons, os dons do Espírito Santo, né? Os 9 dons do Espírito Santo. Então, assim, o pastor Estevão é a minha grande referência. É a minha grande referência ao pastor Estevão, né? Como homem de Deus, como escritor, né? Um homem que marcou a nossa história, a história da Assembleia de Deus no estado do Maranhão, através da propagação do Evangelho. Então, a AGO de... Opa! Desculpa. Volta aí. Voltou. Desculpa, é porque eu tenho uns livros atrás, aí eu fui mexer no livro e caiu. Né? Então, o pastor Estevão é a minha grande referência. Né? E eu creio que não só a minha. Se perguntar para cada 10 assembleianos em São Luís, que tem mais de 20, 25 anos de idade, eu vou falar que a sua grande referência como pastor é o pastor Estevão Ângelo de Souza. Né? E tanto que agora, no dia 25, dia 14, eu publiquei no Memórias AD Maranhão um texto. Né? Ainda botei assim bem no final. Ele foi há 25 anos. E os filhos dele escreveram um texto dizendo assim, que eles muito teriam falar sobre o pai deles, mas a história falaria. Né? E eu completei assim, e hoje a história e os historiadores falam de um homem que ousou cumprir os mandamentos, as ordens do Senhor. E este homem é Estevão Ângelo de Souza. Né? Então, é a minha referência como pastor, como homem de Deus, alguém que marcou a história de uma igreja. Né? E a morte dele foi tão sentida que o arcebispo da Igreja Católica à época, Dom Paulo Conte, disse que morria a maior liderança espiritual do Maranhão. Pense, um arcebispo católico dizer que morria a maior liderança espiritual do Maranhão. Na época, o senador, e hoje ainda vivo, José Sarney, fala de um amigo pessoal a quem ele tinha admiração. Né? E outros mais, quando citam o exemplo de Estevão Ângelo de Souza. É o seguinte, meu querido irmão André Câmara, o senhor tem muito café no bule. E o pessoal aqui das redes sociais, a live está bombando aqui, porque o povo está maravilhado. A gente não vai conseguir esgotar hoje a live, porque a gente já está com 1h e 28 minutos. Mas vamos combinar aqui em rede nacional de Facebook, rede internacional de Facebook, para a gente fazer uma... Depois, fora do ar, a gente marca uma live 2 para a gente... Porque o senhor foi até a AGO 1995? Isso, que é a AGO da morte do pastor Estevão. Tá, então... Porque assim, eu estou marcando aqui até o pastor Estevão. Isso. Se eu fosse... Sim, estou ouvindo. O senhor concorda da gente dar uma paradinha agora e a gente vai, fora do ar, remarcar uma live 2 para a gente continuar as AGOs a partir de 1995 e depois a gente fala do Alcebiades Pereira de Vasconcelos e depois do Estevão Ângelo de Souza com a devida atenção que cada biografia merece. Sim, tudo bem, tranquilo. É porque o Alcebiades... na verdade, o Alcebiades nem tanto, mas o pastor Estevão, acho que só uma live sobre ele não daria. Então, vamos fazer isso. Eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais. Se o senhor quiser mostrar algum livro, se quiser fazer a divulgação do seu Facebook, que eu já coloquei nos comentários o endereço do Memórias da Assembleia de Deus do Maranhão, fique à vontade que é a hora agora do merchan. Tá, eu só quero apresentar, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Eu quero terminar de agradecer algumas pessoas, primeiramente a deputada estadual irmã Mical Damasceno, né? Que foi o instrumento utilizado para que eu pudesse publicar o livro, né? Um pesquisador
com material, mas sem recursos, né? E a deputada Mical Damasceno nos ajudou com recursos. E além da deputada Mical Damasceno, a missionária Sueli Lima, que trabalha com a SEDAC, que é a Secretaria de Criança e Adolescentes, né? Do estado, da Igreja, da Convenção Maranhense. A irmã Sueli também foi uma ponte para que eu pudesse conseguir lançar o livro sobre a Seadema, cumprindo o ID na Terra das Palmeiras. Então, eu quero agradecer a irmã Sueli, a deputada irmã Mical Damasceno, ao pastor Moacir Luiz, né, que é o pastor da Assembleia de Deus em São José do Mar, pastor da minha igreja, que fez a apresentação do livro quando eu falei para ele, pedi, ele disse que com o maior prazer faria a apresentação do livro. O pastor Raifran Batista da Silva, né, que fez o prefácio e hoje, como historiador no Maranhão, é a grande referência, né? Além disso, também, tem alguns amigos meus aqui, o Caio Nina, né, que me ajuda também, se eu puder até colocar também, o AD Maranhão, né, que também é uma página nossa do Facebook, AD Maranhão, em que nós também contamos, né, parte da história da nossa igreja do estado do Maranhão. E era muita gente para agradecer, mas o tempo não dá, né? Então, eu quero agradecer ao meu Deus, né, por ter me dado vida e por ter me dado a oportunidade de hoje entrar na Seadema, entrar na IADESLE, né, e nos campos do estado do Maranhão, para os pastores permitirem que eu possa pesquisar nas atas, eu possa conhecer a história das nossas igrejas, para que a geração dos meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 4 anos, que a geração dos meus filhos possam conhecer os homens que marcaram a minha geração, né? Assim como eu conheci os homens que marcaram a geração do meu avô, né, meus avós. Então, o meu objetivo é que as gerações futuras conheçam a Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Hoje, se Deus permitir, em 15 de janeiro de 22, né, daqui a menos de 11 meses, nós vamos estar comemorando 100 anos da fundação ou da oficialização da Assembleia de Deus no Maranhão, né? Ainda falar dos templos, vou mostrar algumas coisas sobre a casa aonde o Alcebiades foi autorizado ao Santo Ministério. Hoje nem pertence mais à nossa igreja, hoje é uma casa, né, próxima ao Templo Central, quase em frente ao Templo Central, mas hoje quem mora lá nem crente não é, né? E lá foi ordenado Alcebiades Pereira Vasconcelos, Moisés Garcia e outros pastores foram ordenados naquela casa, que é a casa de 1960, na rua Dr. Rodrigues Fernandes, ou Rua do Passeio, como hoje nós a conhecemos, né? Eu quero agradecer também a alguns amigos, Jacó, né, que eu conheci aqui em São Luís durante 10 minutos, né, que ele veio, e eu só pude ir no Templo Central, no final do culto no Templo Central, ele me entregou os livros, tem até aqui o livro que ele me deu, eu estou até lendo agora. Opa, desculpa mais uma vez. Eu estou até lendo aqui o livro que ele me deu, lido já do pastor Antônio, e agora estou lendo a Assembleia de Deus no Vale do Aço, né? Que é um presente do irmão Jacó. E eu lancei esse livro, que é Os 80 anos da Assembleia de Deus em Vitorino Freire, fundada pelo pastor Francisco Assis Gomes, e teve como primeiro dirigente o pastor Otoniel Alves de Alencar. Nessa cidade aqui nasceu o pastor Otton, que hoje preside a igreja em Macapá, pioneira, quando o pai dele era o presidente da igreja em Vitorino Freire, né? Então aqui eu conto um resumo, que o pai dele tinha que andar quase 10 quilômetros a pé ou no jumento para poder pescar no rio Grajaú, para poder alimentar a família, né? E hoje nós temos o pastor Otton, que também está no nosso grupo das memórias lá, é um homem de Deus que preside há alguns anos, né, mais de 25 anos, a Assembleia de Deus em Macapá, pioneira. E o livro chefe, né, o carro-chefe, que é Cumprindo o ID na Terra das Palmeiras, né? E aqui eu conto, eu mandei para você um resumo, eu vou depois enviar o livro completo. Aqui eu conto as AGOs, todas as AGOs até 2020, todos os campos que tem até 2020, com a data da fundação, desmembramento ou chegada do primeiro pastor, né? Então aqui nós catalogamos 420 campos. À época, hoje a CEADEMA ampliou para mais 6 ou 7 campos. Eu já estou também no próximo livro, se Deus permitir, vai estar ampliado. Mas agora o meu objetivo principal é terminar os livros que eu já comecei a escrever e principalmente o livro que eu ainda estou buscando um tema, mas possivelmente vai ser o centenário do movimento pentecostal na Atenas brasileira, né?
que como São Luís foi durante muitos anos conhecida como Atenas brasileira, a Ilha do Amor, a Jamaica brasileira, né? Mas eu tô Atenas porque é dos poetas, né? E aqui na época surgiram grandes homens da nossa literatura. Então, até então, o tema seria o centenário do movimento pentecostal na Atenas brasileira. Meu pastor Éder, muito obrigado pela oportunidade. É a primeira live que eu faço, de fato, é a primeira vez que eu faço uma live, né, para falar sobre a história da Assembleia de Deus no estado do Maranhão, né, da minha igreja, a qual eu faço parte, a qual eu tenho a alegria de ter nascido em um lar cristão, de uma família que o meu saudoso tio-avô, né, que eu chamo de avô Eusébio, né, porque ele criou quase alguns filhos dos meus avós, e ele foi o primeiro crente da minha família, né? E hoje, praticamente 80% da família está numa Assembleia de Deus, né? Ele já dorme no Senhor. Ele, durante muitos anos, ele dirigiu a Congregação da Liberdade, e hoje é subsede da Área 1, em São Luís. É uma das igrejas mais próximas ao Templo Central, por isso que hoje lá é a Área 1, né? E lá passaram muitos pastores por lá, muitos irmãos que na época eram crentes, e que hoje são pastores, e que ele foi o dirigente por muitos anos, né? Então eu tenho um prazer de ter nascido em um lar cristão e desde a minha infância ter nascido praticamente dentro de uma Assembleia de Deus, porque a casa da minha avó para a igreja é aproximadamente uns 500 metros. Então praticamente eu vivi dentro da igreja, né? E o local que eu mais amava na minha infância era estar dentro da Assembleia de Deus do Vinhais e na biblioteca da igreja, né? Onde eu praticamente devorei todos os livros desde René de Bonker, passando por Charles Miller, Savonarola, John Hus, né, Lutero. Todos esses livros eu tive o prazer de encontrar na biblioteca da Igreja do Vinhais, que até hoje eu digo que é a minha igreja, né, onde eu nasci durante minha infância, adolescência e início da juventude, eu me congreguei lá. Depois eu saí, me congrego hoje no campo do Ribamar, né, que fica aqui, eu não moro em São Luís, geograficamente eu moro já no Ribamar, que é na estrada de Ribamar. Está 7 quilômetros para São Luís, 5 quilômetros para São Luís e 22, quase 20 quilômetros para a sede do campo, né? Mas aqui já é Ribamar geograficamente, né? Então, meu pastor, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para o Mário, para o Jacó, para o Carlos Castro, né, que são os mais próximos que eu tenho contato e informações, né? E agora o senhor também faz parte desse grupo, se Deus permitir. E se o senhor permitir também, né? Tá Já bom, meu está pastor? Muito permitido. obrigado. Ó, já está permitido. Um abração aí. Como é que o pessoal que está assistindo a live faz para adquirir os livros? Olha, esse aqui é o meu primogênito, o André. Tá bom? Ele Esse queria é o aparecer na momento do live. Papai Coruja. O É, André sumiu, eu pedi para ele cumprimentar a gente com a paz do Senhor. Júnior, vem aqui, André Júnior e Benjamin. Ó, esse aqui. Vem aqui, André Júnior. É porque eles estão convidados. Fala a paz do Senhor para os irmãos. Vem aqui, ó. Abaixa, abaixa. Fala. Paz do Senhor. Vai pra lá. Pai do Senhor, servo de Deus. Deus abençoe. É. Viu, irmão André? Como é que o pessoal faz para adquirir os seus livros? Olha, o livro da Igreja de Vitorino, ele, como eu lhe falei, eu escrevi, mas os direitos são da igreja. Então, os irmãos, se quiserem, eu posso, me procurem pelo Facebook e eu passo o contato do pastor Mesac, okay, né, do pastor Harris e do pastor Fabrício Alencar, que são os pastores do campo de Vitorino. O livro sobre a Seadema, infelizmente, eu não tenho mais. Tá. Todos que eu botei, eu vendi, né? Ou eu passei para algumas pessoas que estão vendendo para mim. Okay. Então, eu estou agora pensando, por causa do treinamento de ingresso que o pastor Raifran coordena, eu estou pensando agora em produzir mais 500 livros para poder vender no treinamento de ingresso, porque aqui no Maranhão há um treinamento para as pessoas que pretendem entrar no ministério, né? O pastor Raifran Batista, pastor Paulo Portela, pastor Damasceno, Oséias, pastor Jackson Douglas, né? E pastor coordenam essa pasta e eu ajudo eles corrigindo as provas, né? O pastor Raifran permitiu, mesmo não sendo pastor, mas eu estou lá ajudando corrigindo as provas, ajudando com documentação. Eu sempre dou ajuda ao pastor Raifran, né? E também recebo conselhos, informações. Às vezes eu vou na casa dele, ele deixa que eu pesquise na biblioteca que ele tem. Então, eu não tenho no momento livros da história da Seadema, mas eu pretendo agora, no mês de maio, se Deus permitir, lançar alguns e vou colocar no Facebook, né?
Aí, se os irmãos quiserem, me procurem, que eu posso estar já organizando um número considerável. Maravilha. Agora, no próximo ano, se Deus permitir, é o centenário da Assembleia de Deus em São Luís. E eu faço parte dessa história. Glória a Jesus. Vamos marcar, internautas, com o historiador André Câmara a continuação dessa live, ok? Live parte 2. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao querido historiador André Câmara pela excelente entrevista e, sobretudo, agradecemos aos queridos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira do dia 25 de fevereiro, às 10h30 da noite, horário de Brasília. A live será transmitida aqui mesmo no Facebook do Grupo do Memórias das Assembleias de Deus, quando eu estarei recebendo o professor Dr. Maxwell Fajardo, e ele vai falar sobre o livro que é fruto de sua tese de doutorado, onde a luta a se travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço, paz do Senhor Jesus, amados. Paz do Senhor, meu irmão.